não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, Jesus, quem já em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia. No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Nós estamos dando continuidade, bota aí Hebreus capítulo 13, versículo 4. Quem esteve aqui semana passada sabe que nós, lembra do que nós falamos aqui semana passada? Honrado seja entre todos o matrimônio e o seu leito, e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Amém? É muito claro, a gente falou de honrar o casamento, a maneira que a gente vai honrar o casamento é, né, aplicando a palavra de Deus no nosso casamento. Amém? Quantos entendem isso? É importante aplicarmos a palavra de Deus dentro do casamento. Deus tem palavra também porque foi Ele que criou o casamento, nasceu no coração dele para as nossas vidas e Ele preparou palavras até mesmo de ensinamentos para que a segunda parte nunca aconteça no seu casamento. E olha, nós falamos de adultério, falamos um pouquinho... Lógico, não dá para falar, é muito mais extenso o tema, a gente precisa de, às vezes, muito mais tempo para falar sobre isso, mas a gente falou o básico, né? E por que está acontecendo muito divórcio dentro da igreja? A gente falou também um pouquinho de divórcio, e eu entendo que se nós aplicarmos a palavra de Deus, o Senhor vai blindar o seu casamento. Amém? Precisamos aplicar. Hoje o conceito, amados, de família abençoada, qual é o conceito de família abençoada? A gente olha no mundo, o conceito de família abençoada é aquela família que é bem-sucedida financeiramente. Mas a gente sabe que às vezes a aparência, a gente olha aquela prosperidade e a gente vê que às vezes no interior, lá dentro, tem adultério, tem filhos rebeldes, coisas... tudo errado acontecendo. Então não deve ser a nossa referência. A nossa referência tem que ser sempre a palavra de Deus. Porque, olha, hoje, na verdade, fora e dentro da igreja, a gente precisa muito da palavra. Hoje não tem diferença de casamentos de fora e casamentos dentro da igreja. Divórcio está acontecendo no mesmo padrão, no mesmo nível lá fora, como aqui dentro. Por que isso? Por quê? Porque falta a gente aplicar a palavra. Hoje existem matrimônios secos, sufocados. Secos e sufocados. Por quê? Porque não tem palavra. A palavra ela é água, né? A palavra ela é o sopro de Deus e nós estamos tirando Deus do nosso matrimônio. E por isso tem acontecido muitos divórcios. E aqui a gente falou aqui, mostrar que Deus, Malaquias fala que Deus gosta do divórcio. Amém? Não. Fala que Deus odeia o divórcio. Né? E que somente acontecia por causa de quê? Por causa do coração duro. Então, meus amados, nós somos servos de Deus e devemos manter as nossas vidas no fogo de Deus, para que o nosso coração não seja endurecido, porque endurecendo o coração, a mente cauteriza e a gente se acostuma a tomar o molde do mundo. Nós precisamos renovar as nossas mentes no Senhor, para que não sejamos contaminados com o padrão do mundo. Amém? A gente vê que
em Gênesis, Deus falou para Abraão, falou assim, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, porque Deus estabeleceu na palavra dele que a sua família, Deus quer abençoar a sua família, Deus abençoa a família de Abraão. Eu não estou pregando aqui perfeição, não. Nós todos vamos ser, como o pastor estava ensinando hoje, todos nós vamos estar precisando de Deus diariamente, podemos cometer falhas, mas sempre estar conectado com Deus, porque o propósito de Deus é que a tua família tenha a capacidade, esse é o padrão bíblico, que a tua família tenha a capacidade de poder impactar outras famílias. E que nessa manhã você possa fazer como Josué. O que Josué fez? Olha, está aqui a palavra, façam isso para que te vá bem. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês não forem fazer, eu quero dizer para vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. E que você possa tomar essa mesma atitude, decidindo no seu coração, que falando que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Abra em Salmo 128, para você ter uma ideia. Pastor, como é que eu vou fazer isso em pouquíssimo tempo? O tempo voa. Salmo 128. Eu quero ler. Porque é importante isso aqui, olha. Salmo 128 fala assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos na oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Deus não só fala da família mesmo aqui, especificamente, né, a atitude individual de temer ao Senhor, e Deus fala que você vai ver ainda os seus netos, vai alcançando, você vai transferindo, vai ser a bênção não só na tua vida, mas a bênção vai chegar aos teus filhos, os teus netos, e vai por diante, por causa da decisão no nosso coração, de nós continuarmos seguindo ao Senhor, de aplicando a palavra dele. Eu queria antes de, assim, não escrevi esse livro, não é meu esse livro, nem vender esse livro, mas eu queria fazer assim, uma recomendação muito boa para o seu casamento, que são as 5 linguagens do amor. Né? Depois eu posso passar aqui, você pode pegar o nome do autor comigo, para você ler. Se você talvez falar, pastor, você não tem assim, você não é muito, escreve nada, mas eu perguntei a uma pessoa que a gente vê na internet que fala muito de casamento. Eu perguntei àquela mulher, como é o nome dela? Helena Tanuri. Eu perguntei para ela, o que você acha desse livro? Ela falou assim, todo casal deve ler. Todo casal deve ler. Eu já li e é muito bom. E é muito bom. Olha, para você ter uma ideia, fala das 5 linguagens. Eu estou aqui, eu descobri a minha, né? Eu descobri a da minha esposa, mas ao mesmo tempo eu vejo que a minha esposa quer as 5. Ela fala assim, a primeira é palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente. Já reparou que tem gente que recebe presente e fica qualquer coisa. Quem tem essa linguagem de amor, você dá uma coisa simples, fica uma alegria. Essa é a linguagem de amor da pessoa. Agora que você dá um presente, a pessoa reclama, não é a linguagem de amor dela. Qualquer coisa que você dá. Agora, se só se alegra com coisas grandes, porque na verdade não é. Porque quem tem essa linguagem, qualquer coisa é uma alegria no coração. Porque só o fato de você lembrou de mim. Não é assim? Então a pessoa se alegra. A gente pode fazer até no futuro, quem sabe, um jantar e a gente falar sobre, talvez se tivessem aqui famílias que lessem para a gente poder fazer um trabalho com esse livro aqui. É muito, muito interessante. O outro é o ato de serviço, né, de ajudar em casa. Homens que ajudam em casa. Tem gente que expressa assim o amor, chega em casa, sabe, quer fazer as coisas. Né? Então a gente precisa, é bom que o casal, que vocês leiam esse livro, porque você vai identificar a linguagem de expressão do amor do seu marido, ou vice-versa. E vai ser bênção. Eu já recomendei, sempre que eu faço aconselhamento, eu recomendo esse livro. Mas
Às vezes as pessoas não levam muito em conta. Então, se você levar em conta que foi Helena Tanuri, que talvez tenha referido também para ler esse livro, talvez as pessoas levem um pouquinho mais de consideração. Mas é bênção esse livro. Bênção. Amém? E ela fala do último aqui, que é o toque físico, o abraço. Tem pessoas que gostam de ser abraçadas, né? Não tem assim? Amém? Então, está aqui, ó, uma referência às 5 linguagens do amor, para que você possa ler também. Não vendo, não é meu, mas eu sei que é bênção. Tem alguns livros que a gente pode usar para ser bênção. Leiam, compre. Compra no Amazon, já vende, não é caro e é bênção para a tua vida. Amados, nós, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, não precisa colocar, o marido deve cumprir, lembra que nós lemos esse texto? Deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então a Bíblia é muito clara que Deus deixou responsabilidades, deveres para que o homem e para que a mulher cumpram para um com o outro. Se nós falharmos nisso, vamos ter problema. E nós vamos ver aqui algumas coisas aqui que eu separei. Em 1 Timóteo, para você ter uma ideia de que isso é tão importante, de cuidar da família, porque Deus quer usar a tua família para impactar outras famílias, né? E o diabo tem atacado o que muito hoje? A família. Tem tentado destruir famílias. Por isso que o divórcio está acontecendo muito dentro das igrejas. Nós vemos pessoas fora da posição, pessoas que não estão obedecendo a palavra e acabam entrando por caminhos errados. Olha só, 1 Timóteo 5,8 fala assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Olha só, gente, quando a gente negligencia no cuidado da família, a gente não pode pensar que isso aqui é só dinheiro, não. Também é dinheiro, também nas finanças, ajudar, cuidar, prover para a família, mas também em outras áreas, de amar, de ter momento, de ter tempo para a família, envolve filhos. Se a gente negligenciar isso e fala que é pior do que o incrédulo, isso aqui explica muito, porque tem muito divórcio às vezes dentro do casamento, porque a gente não aplica, não obedece a palavra. Se nós vigiássemos e obedecêssemos mais a palavra, tivéssemos mais cuidado e tomássemos consciência da importância da família, porque a igreja é formada por famílias. Não é assim? Nós temos que levar isso a sério, isso é uma instituição de Deus, Deus nasceu isso no coração de Deus. Então dá certo se aplicarmos a palavra de Deus. Alguns pontos eu separei aqui para os dois, para o marido e para a mulher, que é muito importante. Uns eu vou ser bem direto assim, ó, santidade se aplica individualmente e traz para o casamento. Santidade. Por quê? Porque você fica fortalecido para poder manter o teu leito puro, não ser contaminado. A gente vê hoje muitos casais usando, sabe o quê? Desculpa a expressão aqui, pornografia. E impureza. Leva a adultério. Leva a contaminações. As coisas imorais. Não faça isso. Busque santidade no Senhor, porque o Senhor vai fortalecer o teu coração para resistir a essas coisas. Tem que falar, a gente tem que falar porque está na palavra de Deus. Vivam, segundo ponto, vivam em unidade. Se você está anotando, quiser anotar, vivam em unidade. Casais, Deus estabeleceu que os dois se tornarão um. Devem tomar decisões juntos. Né? É como que, imagina você casal, tem uma corda e cada um puxando para um lado. O que vai acontecer? Não vai a lugar nenhum. Se vocês estão juntos, caminhando, puxando para um lado, caminhando numa direção juntos, e melhor, com Deus, acerta o casamento. Agora, se não tiverem unidade, a casa dividida, o que acontece? Não subsiste. Fica uma divisão, uma disputa de quem é melhor, de quem é maior. Isso não pode acontecer. Deve ser respeitado isso. Nós temos que lutar juntos com Deus. E também, quando você conquistar alguma coisa, celebrem juntos. Não é? Olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. Juntos. Porque tem que valorizar que talvez o homem trabalhe e conquiste alguma coisa, mas a esposa ficou lá guardando, né, as bagagens, como Davi fez, né, guardando a bagagem lá, né, ou cuidando das crianças, cuidando da casa, ou talvez até mesmo trabalhando. Então, meus amados, a unidade você celebra, fala, a vitória também é sua, porque você tem sido a minha ajudadora. Amém? Ou vice-versa.
Isso é unidade. A gente vê o exemplo de Deus Pai com o Filho, juntos. Jesus falou, nós somos um, né? Eu sou um com o Pai. A gente não vê disputa entre eles, não vê vaidade, não vê, sabe, querendo um ser maior do que o outro. Não é assim que a gente entende na palavra? Amém? Então, unidade é muito importante. Nunca tome uma decisão sozinho. Se você que é casado, fala para... vai lá, vai num dealer, compra um carro. Passei por ali, tive uma vontade, comprei esse carrão aqui. E não comenta com a esposa. Toma uma decisão sozinho, uma decisão tão importante. Se eu faço isso, eu vou dormir no carro. Você vai dormir no carro. Está aqui minha esposa. Como que eu vou tomar uma decisão tão importante se eu sou um com a minha esposa e ela não sabe disso? Amém? Tem que participar, tem que ter, sabe, unidade nas decisões, nos negócios. A esposa tem que participar. É importante isso, gente, porque a esposa é ajudadora, ela vai estar orando, ela vai ajudar, olha, temos essa situação, vamos orar juntos. É importante. Está na Bíblia isso, é importante, nós somos um. Nós somos um, a unidade de vocês é muito importante. Então não faça as coisas sozinho. Terceiro ponto, que é um ponto mais polêmico, sobre intimidade. Tem um texto na Bíblia, 1 Coríntios 7,4, que é muito polêmico, mas é bíblico. Né? Fala assim, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns aos outros. Isso aqui, gente, a gente às vezes escuta, ou já pessoas às vezes ficam sem ter intimidade meses. Uau. Olha aquele que fala aqui, não vos negueis uns aos outros, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, e depois vos ajuntardes outra vez. Tá colocado aqui? Para que quem? Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso é claro na Bíblia? Tem que ser falado, não tem? A gente escuta, às vezes, dentro da igreja. Fica meses. Tá, estou jejuando, estou orando a Deus. Gente, é unidade. Falou com teu esposo concordou? Não, tem que ter concordância nisso também. Tem que ter, tá junto. Fala assim, ó, a não ser que, ó, senão de comum acordo. Aí você quer viver em jejum e oração, sozinha, não está de acordo? Aí você está fazendo o quê? Está dando brecha para o diabo. Tem que ser falado, gente, isso. Porque tem acontecido, para manter o leito puro, precisa de intimidade, precisa de um acordo. Lógico, vamos ser, às vezes está cansado, né? Às vezes também tem que entender isso, gente. E não precisa falar, se tiver conversa, acaba esse papo de dor de cabeça. Né? A desculpa, estou com dor de cabeça, sempre. Acho que já combinaram as mulheres isso aí. Fala a verdade, combinaram, estou com dor de cabeça. A gente tem que falar isso, porque se não fala, o diabo vai fazer bagunça. Tem que ser conversado sobre isso. A gente está conversando, fui numa celebração ontem, né, a gente estava até conversando, rapaz, onde é que está esse texto? Eu percebi que ele estava tão interessado. Onde é que está esse texto? Racha para mim, pelo amor de Deus, eu preciso desse texto. Ele ficou tão sensibilizado, a gente estava conversando bastante sobre a Bíblia, e a gente falando sobre casamentos e tal, e ele falou, tem na Bíblia isso? Onde é que está? Me dá esse texto, eu preciso. Eu falei, tá bom, meu irmão. Aí procurei, mostrei para ele, mas é no amor, nada de violência, Fiquei até preocupado de chegar lá e aqui, ó, tá na Bíblia. A gente não vai obrigar ninguém a fazer uma coisa, tem que ter uma compreensão, entendimento. Amém? Outro problema importante comunicação, amados. Comunicação é muito importante. É o problema número 1, né, dentro do casamento. A gente precisa criar um bom diálogo no casamento, de ter tempo. Sabe que a mulher fala 3 vezes mais do que o homem. Então, Deus fez... Imagina se os dois falassem muito.
Como é que seria? Coitado das crianças. Blá, 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 blá. Não, ainda bem que o homem tem que escutar. O homem fala menos para poder escutar. Então a mulher precisa conversar. Aí se você deixa acumular isso, imagina, multiplica aí tudo para sexta, para sábado a mulher falar tudo isso. Agora, lógico, gente, a mulher também tem que ter o bom senso de que, às vezes, o camarada está cansado e tem que, às vezes, só chega reclamações, só chegam problemas, né? E tem que ter também elogios, tem que ter tempo, tem que ter sabedoria. A Bíblia fala da mulher ser sábia, a gente vai falar isso mais na frente um pouquinho. E até mesmo, como eu citei no texto semana passada, em 1 Pedro 3,1, até mesmo para você ganhar o seu esposo, e a gente pode, para conquistar o esposo, e fala que sejam ganhos sem palavras, que às vezes até mesmo você falando pouco, você pode até conquistar mais o teu marido, porque o teu marido não gosta de escutar muito. Não é verdade? Não gosta que fale muito. Então, talvez, em alguns momentos, você possa ter sabedoria, porque a mulher precisa ser sábia até para conquistar o marido, que às vezes, sem palavras, ela pode conquistar o marido. Está na Bíblia isso. Amém? Quinto ponto, eu estou tendo que ser bem curto mesmo, assim, perdoar. Isso envolve para os dois. Ó, tem coisas que eu estou falando aqui que é separado e pode ser e deve ser aplicado dentro do casamento também, né? Essa parte de intimidade a gente fala dentro somente do casamento, né? Dentro do casamento. Fora, a gente sabe que fora do casamento é adultério ou fornicação. A gente já falou isso semana passada, mas dentro do casamento. Então, perdoar é obrigação, né, do crente. O pastor Márcio falou, é uma manifestação de amor. A gente tem que perdoar. E a mulher, gente, olha, meu Deus... Talvez você vai entender bem o que eu estou falando. Que você discute com a mulher tem a capacidade de lembrar a gente de coisas de 1900 e bolinhas lá atrás. Ela é capaz de falar a data, o horário, o minuto. Estava chovendo aquele dia, estava sol, sabe o local. Cara, incrível a capacidade da mulher. Aí eu falo, mas tem que esquecer, mas quem bate, essa é uma desculpa clássica, quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Então a gente lembra para vocês, ou mulheres, né, do perdão. Homens também, tem homens também que são duros para perdoar. Lembra de você, já falou uma vez, perdoou, pediu perdão, acabou. Você já imaginou se Deus fizesse a mesma coisa com a gente? Olha, você vai competir com Deus, e Deus, o que Deus faz? O que a Bíblia diz que Deus faz quando a gente pede perdão? Lança no mar do esquecimento. Você já imaginou se Deus fizesse essa mesma tática? Porque isso não é de Deus, então. Tem que perdoar. Tem que aplicar a palavra de Deus. Tem que perdoar. Pediu perdão, acabou. Acabou. Amém? Porque é fácil isso. Pastor Márcio falou hoje de manhã, né? É fácil perdoar? Não é fácil não. Mas tem que pedir perdão, tem que consertar e reparar as coisas. Não dá para a gente falar mais. O sexto ponto, deixem tudo organizado. Estou falando só para casar, deixem tudo organizado. Eu falo isso, meus amados, porque às vezes o homem toma conta e a mulher não sabe de nada. Aí o cara morreu, a mulher está perdida. Sabe de nada. Não tem nem seguro de vida. Já escutei casos, às vezes, eu falo que é muito importante seguro de vida para o casal. Pode ser, eu não vou dar esse mole para minha esposa, não deixar $1 milhão para ela e depois o Ricardão vai desfrutar tudo. Ou não, o Ricardão não, o outro vai desfrutar tudo. Não, que já não é Ricardão, já é o segundo esposo, já é legítimo, né? Pode ser legítimo. Não é justo isso. Para com isso, precisa ser egoísta, tem teus filhos também. E a tua esposa foi fiel a você, cuidou de você, então cuide, seja prudente, para que não fique depois aí sofrendo, né? E teus filhos olhando, vendo essa história toda, o sofrimento, aí perde-se casa, perde-se carro, perde-se tudo, porque o marido não foi prudente. Isso é só um conselho aqui que a gente tem que falar, porque como crente nós temos que ser negligentes, temos que cuidar dessa parte. Porque senão, meu irmão, é problema sério isso. Outra coisa, outro ponto importante, segredo. Não pode existir segredo. Olha, lá em casa, estava até conversando com a minha esposa, lá no meu celular, nas minhas contas, eu uso sempre o mesmo password. Até os meus sobrinhos sabem.
Até eu botei o código do portão de casa uma vez, eu botei igual. Cidadão, eu já sei até o código daqui. Pá, 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 e abriu o portão. Caramba, todo mundo sabia. Eu acho que não deve haver segredos entre nós. Porque nós somos um. A esposa, principalmente. É lógico, criança não necessariamente precisa saber, porque pode complicar depois. Agora, a esposa fazendo coisas escondidas da esposa ou vice-versa, não existe essa possibilidade. Não tem que existir segredos entre... Vocês são um agora, tem que estar em unidade. Né? Não precisa um marido ficar desconfiando e verificando sempre as coisas da mulher com medo. Não precisa esse ponto. Mas, gente, de confiança, mas não deve existir segredos. Né? Tem que ser bem transparente todas as coisas. 6º ponto, deixar um bom legado. Deixar um bom legado não é só finanças, é testemunho, né, de um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai que estava presente, ou uma mãe que sabe, que tinha um bom testemunho, que era uma boa auxiliadora, sabe, uma pessoa presente. Tem que deixar, porque imagina no teu funeral o que vão falar. Imagina no teu funeral o que vão falar, né? Eu já até contei essa história, eu tenho poucas histórias, mas imagina, no teu funeral, bota ali, a tua esposa vai pensar, será que trocaram o defunto? Porque falando bem, que esse era um cara bom, esse é um cara presente, né, um cara fazia isso, fazia aquilo, e na verdade a esposa catuca o filho e vai lá ver se trocaram o defunto. Gente, infelizmente, e não deve ser assim, a gente deve ser um bom esposo, uma boa esposa em todo lugar, na igreja e em casa. Gente, eu não estou aqui pregando que meu casamento é perfeito. Eu falo para vocês que a gente tem muita área, 27 anos de casado, e a gente está aprendendo muito ainda. Temos muito o que aprender, temos que aprender e submeter em muitas áreas a Deus. E aplicar a palavra de Deus. Aplicar. A gente não muda ninguém por força, mas é Deus, é o Espírito de Deus que trabalha dentro da nossa família. Então, deixe bom legado para os filhos, sabe? Tenha tempo para eles, sabe? Invista nos filhos, invista na esposa, invista também no seu esposo, tenha tempo para que não dê brecha para o diabo também, para que o diabo não venha destruir o seu casamento. O 6º ponto é ensinar os filhos. Eu basicamente já falei hoje, né, aqui no princípio, corrigir a responsabilidade dos dois. Olha, aí dá errado, olha o que você fez com ele. Ou o que você fez com ela. A gente fica apontando, a responsabilidade é dos dois de educar os filhos. Lógico, a mãe tem mais tempo, se não trabalha, está em casa, investir mais tempo nisso, invista tempo, porque o marido precisa talvez trazer a provisão. Mas é sua responsabilidade também de estar a par das coisas que estão acontecendo dentro de casa. É responsabilidade dos dois. Né? Nunca, isso aqui é uma coisa que a gente nunca tire a autoridade do outro na frente dos filhos. Porque se você destrói a autoridade ou da esposa ou do esposo, aí você está contra a Bíblia. Isso não pode acontecer, gente. A gente, às vezes, vê casos assim, então não permita isso, para que não tenha problema, porque depois o seu marido quer corrigir e não tem autoridade. A gente, às vezes, escuta, parece até legal, quem manda na minha casa é minha mãe, ou né, só escuta o meu pai, porque a mãe não tem autoridade, vice-versa, né? Isso está errado. Quando você faltar, a pessoa vai ter problema, não vai respeitar a mãe ou não vai respeitar o pai. Você não estiver em casa, a pessoa não vai respeitar, você vai ter problema. O pai vai ter problema de autoridade com os filhos, ou vice-versa. Então não tire a autoridade. Se fez alguma coisa errada, se a atitude do pai foi errada, fale, chame, converse secretamente, fale, não na frente dos filhos, para que os filhos não cresçam e destruam o seu casamento. Porque a gente vê muitos filhos hoje mandando dentro de casa. Eu só faço o que o meu filho manda. Está errado, isso não é bíblico. Isso é fora da posição. Por mais que você pense que está errado, eu vou na Bíblia. A gente aplica a palavra de Deus. Por isso que a gente vê muitos casamentos destruídos. Porque fora de posição. Filhos mandando. Outro ponto, nós precisamos investir tempo para os nossos filhos. Porque se nós não investirmos tempo, vou falar para você que o diabo tem todo o tempo para poder investir neles. E é sua responsabilidade, papai e mamãe, cuidar e ter tempo para eles. Não encham o tempo dos nossos filhos com
Facebook, com internet, com coisas. Ensine a eles as coisas corretas. Não deixe, porque eu falo para vocês, o diabo vai ensinar coisas erradas para eles. Deveres do homem, eu estou tentando aqui rapidinho, aqui, acho que vai ter que passar até 15 mesmo, pastor. Não tem problema não, o pessoal fica um pouquinho paciente, porque são coisas importantes que a gente precisa falar na palavra. É ensinamento que a irmã falou aqui hoje. Tem coisa que às vezes pode ser dura, pode ser, você esteja errando, você pode ser muito bom em alguma coisa, mas você pode ser péssimo em outra. Eu posso ser muito bom numa coisa, mas posso ser péssimo em outra. E eu, da mesma forma, tanto eu preciso também de Deus, como você talvez precise de Deus em alguma área da sua vida dentro do seu casamento. Deveres do homem, proteção e provisão da casa. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Repara, gente, você tem que amar, é seu papel principal, amar como Cristo. Então, meus amados, é responsabilidade você trabalhar, alimentar esse amor com a sua esposa. Não tem como fugir disso, gente. A Bíblia é muito clara. Maridos, amai a vossas mulheres. Não está se você quiser, não. Está mandando amar a esposa. Tem que amar a esposa. Como também Cristo amou a igreja. Aí olha como é que quando os nossos filhos perdem a referência de amor, às vezes, porque não vem um pai que ama a esposa. Como é que vai ver, como é que eles vão sentir que Deus ama a vida deles? Eu vi uma vez uma mulher que prega na rua, ela alcança muitas crianças perdidas, ela foi falar para um menininho, vamos lá para minha casa que eu vou cuidar de você. É uma muito famosa no Brasil, ela cuida de crianças, cuidou de muitas crianças. E ela falou para um menino específico, ela falou assim, vamos lá que eu vou ensinar o amor de família para a sua vida. Aí ele falou para ela assim, amor não existe. Amor não existe. Falou assim mesmo, um menino de rua abandonado. Ela falou assim, não, eu vou te mostrar que existe. Levou para casa. O esposo e ela cuidaram dessa criança, ensinaram a amar. E o menino hoje é um engenheiro, pastor, servo de Deus. Porque o teu testemunho de homem amando a sua esposa vai impactar a vida dos seus filhos. Eles vão saber que realmente Deus existe. Porque, gente, o casamento é um espelho da manifestação de Deus, para abençoar, como eu falei, outras pessoas e também dentro da nossa própria casa, os nossos filhos. 1 Pedro, tem que ser bem, 1 Pedro, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Gente, a gente às vezes escuta maridos grossos com a esposa. Grosso, tratando muito duro a sua esposa. Gente, a Bíblia fala aqui, que as tuas orações não vão ser nem ouvidas. Se você não trata bem a sua esposa, trate bem a sua esposa, cuide dela, honre, ajude a sua esposa. Na última vez que eu falei sobre isso, acho que tem 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, eu falei até de um marido ajudar a lavar uma louça, ter um tempo em casa, principalmente se a esposa às vezes trabalha, coisa assim, gente, eu fui até criticado sobre isso. Por quê? Porque, gente, às vezes tem famílias, a gente tem que entender o seguinte, que tem famílias que vieram daquele sistema de que o pai era rigoroso, era violento, e a mulher escravizava a mulher. E o cara não fazia nada, chegava, ligava a televisão, tá minha comida. Não era assim? Não sei, talvez se na tua casa aconteceu, na minha, graças a Deus, não aconteceu isso. Minha mãe ensinava a gente até tirar a nossa comida, Minha mãe, a gente foi bem ensinado nesse sentido. Mas, gente, ver pessoas que não fazem nada, e ficam as mulheres, e muitas mulheres hoje, às vezes, ficam até traumatizadas com isso, porque se fecham, têm medo, porque viram seus pais que tratavam as suas mães de forma grosseira, violenta, e não era movida pelo amor. E, gente, é muito claro, se você trata mal a tua esposa, a Bíblia fala aqui claramente que suas orações estão interrompidas, serão interrompidas. Então, está na Bíblia, não é a ideia do pastor André, não.
Homens, trate bem a sua esposa, porque como você vai impactar outras vidas se você... até mesmo dentro para pastores e liderança, né, a Bíblia, Paulo adverte claramente que o nosso ministério começa onde? Dentro de casa. Né? A minha mãe uma vez compartilhou para mim uma história de um pastor, o cara pregava, escreveu livros e tudo, e chegava em casa, arrebentava a esposa. Aí, como o pastor falou, né, só soltava o pé, né? Gente, não dá, gente. Tem que ser aplicada a palavra de Deus. O homem, sim, pode ajudar em casa. É obrigação do homem. E eu pergunto aqui para você, quando foi você, homem, que falou a última vez para sua esposa que você a ama? Quando foi a última vez que você falou que, esposa, eu te amo? Quando é que foi a última vez? Faça um exercício na sua vida, como lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, se você está fazendo mesmo, obedecendo a palavra, aplique esse texto lá, do capítulo 13, versículo 4 até o 7, substitui a palavra amor e põe seu nome, vê se você vai realmente estar em linha com a palavra de Deus. Se não está, e se existe alguma área na sua vida, procure mudar isso dentro da sua vida. Amém? Para as mulheres também, já quase encerrando aqui, eu queria falar mais coisas importantes, mas para as mulheres, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a nécia, mas com as suas próprias mãos, a insensata derruba a sua. Olha só, a mulher tem uma capacidade muito forte também dentro de casa de ser sábia, de edificar a casa no sentido de construir um lar de paz, alegria, mas também ela tem a capacidade de destruir a casa. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu trabalhei com a maioria eram homens, né, e eu escutava eles falarem assim, olha o testemunho, olha o exemplo que eu tinha. Eu era jovem ainda, eu tinha 17, 18 anos ainda, eu escutava eles falarem, eu não quero nem para minha casa, porque aquela bruxa, só assim, o nível era assim, eram pessoas mundanas, né? Isso, mais aquilo, é só reclamação, é só murmuração, é só, problema, já não aguento mais. E eu escutando aquilo, eu ficava aqui apavorado, casamento, Então, gente, realmente, mulheres, controle-se. Tem um texto de Provérbios 27, 15, bota aí, acharam 27, 15, Provérbios? A goteira contínua num dia chuvoso e a mulher rixosa são semelhantes. Só reclamação, 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 reclamação. Destrói a casa. Tem que ter tempo também tem que ter sabedoria para falar no tempo certo. E respeitar também, honrar o homem, que às vezes também trabalha e pode estar cansado. E sabendo que as suas palavras também têm poder de impactar a vida do seu marido também, e de colocá-lo para baixo, de tirá-lo da posição. Então, vocês têm que trabalhar num diálogo, uma conversa, tem que ter tempo, sim, vão haver brigas, pastor, vão haver confusões, brigas, sim, claro que vai haver, mas, gente, sempre, brigas todos os dias, que nem já os filhos mais aguentam, não dá certo isso, gente, está na Bíblia aqui. Se quiser, olha, tem uma pesquisa na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que a relação duradoura depende da mulher se manter calma. Então, procure ficar calma, procure conversar. Por isso que é importante, pode o homem estar fora da posição, mas você, como firme na presença de Deus, buscar no Senhor. Lembra que eu falei? Você não vai mudar o seu marido por brigas e confusões. Você vai mudar o seu esposo no amor, no testemunho e, com paz na sua casa. Porque essa é a vontade de Deus. Submissão é um dos grandes problemas dentro do casamento. Mulheres querem, às vezes, hoje no mundo moderno, existe uma agenda que é assim, um movimento feminista que trabalha para achar que a mulher foi por muito tempo escravizada, que a mulher foi sempre humilhada, que a mulher agora é independente.
E a gente sabe que isso tem uma influência de Jezabel. Repara que Jezabel, o que fazia? Ela dominava o marido. Pastor, então você está dizendo que eu estou com um endemoniado? Não, Jesus repreendeu Satanás na vida de Paulo, de Pedro. Pode sim, às vezes, você começar a se desviar um pouquinho da verdade e tentar ser influenciado de uma certa forma para as coisas do mundo, movimentos no mundo, porque existe sim um espírito de Jezabel nisso, porque gosta de dominar maridos. Isso é contrário à Bíblia. Você não é contrário, pastor, não, você está sendo contrário à Bíblia. Se a mulher não consegue ser submissa, olha só, mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Como é que você fala que consegue ser submissa ao Senhor, mas não consegue ser ao seu marido? Tem que aplicar a palavra. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, como a mulher que não é submissa vai entender esse texto? Não tem como explicar esse texto. As mulheres sim devem ser submissas. Gente, olha, a submissão, quando ela é movida por amor, é muito mais fácil para a mulher. Porque o homem, quando ama, a mulher consegue. Agora, se você quer fazer a sua mulher ser submissa por medo, você está fazendo a sua mulher escrava, não submissa. Porque ela tem medo de que você tenha uma atitude violenta. E com o amor do marido você vai fazer. Por quê? Porque Jesus ama a igreja. E o marido deve amar a sua esposa. Então fica mais fácil para a mulher entender. Lógico, existe mulher que às vezes resiste, sim, mas vai ser problema delas com Deus. Deus vai tratá-la. E o papel do marido é orar para que entenda isso, que precisa se submeter. E, gente, submissão não é ser inferior. A mulher, de maneira nenhuma, é inferior ao homem. De maneira nenhuma. E ela tem, às vezes, capacidades que o homem não tem. Fala a verdade. Sim ou não? Ela é ajudadora, ela é auxiliadora, mas ela está no respeito, honrando ao marido. Aplica a palavra de Deus nisso, você vai entender muito bem do que eu estou falando. A mulher deve honrar o seu esposo. Olha, o espírito de Jezabel, para agir, precisa de encontrar um homem como o rei Acabe. O que era um homem covarde, que não se apresentava. Você lê a história lá de Jezabel lá, você vai ver, a Jezabel só agia porque tinha dentro de casa um rei Acabe. Então, gente, um homem que Jezabel ela é contrária à palavra de Deus, ela vai ao lado contrário da palavra, porque o que ela fazia, Jezabel? Um dos papéis dela era matar os profetas, para que não fossem falar da verdade. Jezabel faz isso hoje também, de tentar inverter, de mudar a palavra, né, de tirar a mulher da posição. Pensa que está vencendo, né? Posição. Eu não sou contra a mulher trabalhar, a mulher conquistar também não. Tem bênção, porque você vai lá em Provérbios 31, você vê uma mulher que trabalhava, que produzia. Mas ela era temente a Deus e ela aplicava a palavra na vida dela.